Bom, vamos dar continuidade então às nossos vídeos, às nossas aulas, entendendo mais como que funciona a terapia da aceitação e compromisso, e vamos falar agora de um dos processos e capacidades da flexibilidade psicológica mais importantes, que é justamente a desfusão cognitiva. Bom, gente, quando a gente começa a estudar a ACT, um dos primeiros pontos que chama muito a atenção é a forma como essa abordagem entende justamente os eventos mentais, ou melhor, os pensamentos. Diferente dos modelos que focam principalmente em modificar o conteúdo cognitivo, como se, por exemplo, mudar o mindset, criar redes de pensamento positivo, a ACT aqui vai fazer diferente. Ela está muito mais interessada na relação que a pessoa estabelece justamente com aquilo que pensa, na forma como está lidando com os eventos da mente. E isso acontece justamente porque, muitas vezes, o problema não está exatamente no pensamento em si, mas sim como que a pessoa ela está fundida, né? Como se fosse aquela numa panela, né? Que a gente frita o ovo e o ovo gruda na panela. Então, como se tivesse fundido, como se não existisse separação entre o pensamento e a consciência. Ou seja, o pensamento nessa direção ele deixa de ser apenas um evento, uma onda, né, uma manifestação da mente e passa a ser vivido como uma verdade absoluta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clínico aqui. Quando alguém pensa eu sou incapaz, esse pensamento ele pode ser percebido apenas como uma frase, né, uma emissão da mente. Mas quando existe a fusão cognitiva, ou seja, esse processo de o ovo grudar na panela, ele passa a organizar completamente a experiência da pessoa, acaba influenciando a maneira como a pessoa vive a realidade, ela vive as emoções, ela vive os comportamentos, ela entende o que é o futuro, o presente dela. Então, a fusão cognitiva ela é muito séria em termos dos efeitos maléficos que ela pode acarretar na vida de uma pessoa. Mas, André, o que exatamente isso quer dizer na prática? Bom, gente, na prática, uma pessoa que está com fusão cognitiva, ela deixa de observar o pensamento e começa a olhar o mundo a partir dele, como se ele fosse uma representação fidedigna da realidade. E isso acontece de maneira muito automática, muito inconsciente, né? A mente humana, a partir dessa perspectiva, ela acaba produzindo muitas interpretações, julgamentos, né? Lentes de alteração da realidade, previsões que são negativas ou não realistas e comparações, né? Uma certa competitividade, uma certa condição de estar perdido em um universo mental extremamente simbólico e não realista, né? Não concreto do que está acontecendo de fato na vida dele. O problema é que muitas vezes a linguagem se torna tão dominante que a pessoa ela perde essa capacidade de flexibilidade psicológica e ela começa a responder não ao que está acontecendo diretamente com a vida dela, mas sim às histórias que a mente constrói sobre o que está acontecendo. E é justamente aqui, gente, que entra a desfusão cognitiva, que é uma dos processos e das capacidades do Hexaflex. A desfusão aqui, então, não significa eliminar os pensamentos, bloquear a mente ou tentar pensar positivo. O objetivo da desfusão não é controlar o conteúdo mental, mas é conseguir mudar a forma de se relacionar, né? A forma como o relacionamento se dá com o próprio pensamento. A consciência tomando consciência dos processos da consciência, né? Como, por exemplo, os eventos e as ondas da mente ligadas aos pensamentos. Na ACT, portanto, a gente pode partir do princípio de que os pensamentos eles não são realidade, eles são eventos psicológicos. Eles surgem, se transformam e desaparecem, como se fossem nuvens no céu, como se a mente fosse esse céu, essa atmosfera, e os pensamentos eles fossem esses elementos que aparecem e surgem nesse céu e desaparecem, né? Então eles não precisam necessariamente ser obedecidos, combatidos ou levados literalmente ao pé da letra. Eles só precisam ser conscientizados, precisa trazer consciência, trazer luz para a existência e para o funcionamento, o aparecimento e desaparecimento deles. De fato, isso pode parecer simples conceitualmente, mas a gente entende que não é, né? Clinicamente, isso pode ser algo muito profundo.
Porque muitas pessoas vivem como se cada pensamento que aparecesse na mente fosse de fato um comando, uma definição de identidade, uma previsão inevitável do futuro. Quase que como se fosse o que é de fato que vai trazer como destino, né? O próprio destino da pessoa está transfigurado na maneira como os pensamentos acontecem na mente. Então a pessoa ela se apega a isso e acaba se perdendo. E aí que entra a desfusão cognitiva, porque ela cria um espaço entre o pensamento e a pessoa, né? Cria um espaço entre a consciência e os eventos da consciência. Um espaço onde surge a possibilidade de observação, um distanciamento em relação ao que acontece. Uma vez que eu sou um fracasso, pensamentos dessa ordem começam a existir, começa também a existir a possibilidade de a pessoa tomar consciência de pensamentos que surgem de eu sou um fracasso. Então, esse processo ele ajuda na capacidade de se entender, de se observar, de entender a sua própria, seus modelos de resposta, seus modelos de emissão do pensamento, entender a própria mente. Por que, por exemplo, eu sou um fracasso, o pensamento dessa ordem aparece em determinados contextos, em momentos, dias, contextos específicos? Aí que entra. Quanto mais a gente traz consciência para o lugar em que esse pensamento está acontecendo, mais a gente consegue também se tornar distante dele, né? A gente consegue se afastar dele e assim conseguir ter mais capacidade de escolha em relação ao que a gente vai fazer. E isso é muito interessante, gente, porque pode parecer uma mudança pequena de linguagem, mas isso tudo altera muito completamente a experiência. Porque um pensamento ele deixa de ocupar um lugar de verdade absoluta e passa a ser percebido como parte de um fluxo da mente. Aqui a gente começa a entender o quanto que a identidade passa a ser contemplada na sua complexidade. Não como, por exemplo, algo sólido, algo fixo por trás de uma abstração mental, mas sim como uma rede contextual do corpo e mente interligada com o ambiente. Isso que é interessante, gente, porque na prática clínica existem diferentes formas de facilitar esse processo. Algumas intervenções, por exemplo, utilizam muito repetição de palavras, mudanças de tom de voz, metáforas, exercícios experienciais para conseguir potencializar de uma forma essa desfusão cognitiva. Mas o mais importante disso tudo não é a técnica específica, é a função que ela exerce. Ou seja, mais importante do que a intensidade ou a forma, é importante a gente entender a direção. Por que a fusão cognitiva pode prejudicar e agravar o sofrimento psicológico e como que essa capacidade de distanciamento da desfusão pode ampliar a nossa capacidade de escolha e de entendimento sobre como nós funcionamos. E aí que entra a questão super interessante da função da desfusão, que é justamente aumentar a flexibilidade psicológica. É permitir que a pessoa continue agindo da forma alinhada aos seus próprios valores, aos seus próprios domínios em relação à vida e conseguir, ao mesmo tempo, conseguir se distanciar daquilo que seriam emissões e eventos mentais difíceis, autocríticos, ameaçadores, desconfortáveis, que desconstroem uma direção construtiva da nossa vida. Então é justamente a ampliação, né, dessa potencialidade da flexibilidade psicológica junto aos valores e a capacidade de se perceber nesse processo por meio da desfusão cognitiva. E isso tudo também significa que a mente humana ela não é um inimigo. Na ACT, pelo contrário, não propõe uma luta contra, né, os pensamentos. Na verdade, isso seria uma grande loucura. E isso, na verdade, é o que, por exemplo, pessoas psicóticas fazem, começam a entrar em um processo de muita aversão e controle aos seus próprios pensamentos. Pelo contrário aqui, na verdade, a ACT entende que a mente está constantemente tentando prever, proteger e organizar a experiência do sujeito. E é importante a gente contextualizar isso para não se perder nessa própria produção mental. Dessa forma, então, o problema surge quando a pessoa ela fica completamente capturada por esses processos mentais. E ela perde toda essa capacidade de contato com o momento presente, com a experiência direta, com aquilo que realmente importa na vida dela. E aí, talvez a ideia mais importante desse vídeo, dessa aula,
é que a desfusão cognitiva não é parar de pensar, é conseguir desenvolver uma capacidade de percepção dos pensamentos apenas como pensamentos, e não como verdades absolutas que precisam ser controladas, que revelam aquilo que é uma representação de quem nós somos. Na verdade, é adquirir essa liberdade de se entender como funciona e, a partir disso, entender o que é o melhor para a gente em relação aos nossos valores e aquilo que a gente vai se comprometer na nossa vida.